Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo apresentarei algumas dicas de oratória. Na minha opinião, falar em público envolve, além de várias outras coisas, dois pontos principais: dedicação e tempo. E é sobre isso que eu falarei neste vídeo. Antes de tudo, devo destacar duas coisas. Em primeiro lugar, eu não sou um exemplo de orador, eu não sou um dos melhores oradores, provavelmente não sou nem mesmo um dos melhores oradores do meu ciclo de amigos. Estou muito longe disso, eu não falo com tanta naturalidade, não falo do jeito que eu gostaria de falar e provavelmente demorarei muito a chegar a um patamar aceitável, do jeito que eu gostaria de estar. Mesmo assim, eu me considero uma pessoa que pode falar sobre isso, não quero usar a expressão autoridade no assunto, mas alguém que tem competência para falar sobre oratória, porque eu sou um exemplo vivo de que envolve dedicação e esforço. Essas duas coisas somadas podem resultar em uma oratória muito diferente daquela que você está acostumado, daquela que você faz até aqui. No meu caso, eu comecei na faculdade nervoso até mesmo para fazer alguma pergunta durante a aula. Eu era tão tímido que não conseguia perguntar nada, não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta para o professor na frente de 30, 40, 50 alunos que conviviam comigo diariamente há alguns anos. Além disso, quando eu fui fazer a prova oral do concurso de defensor público, eu tive grande dificuldade na preparação. Eu passei pela prova objetiva com razoável tranquilidade porque era apenas me isolar e depois marcar as opções corretas. Quanto à prova dissertativa, a mesma coisa. Eu tinha que me isolar, estudar e chegar lá e escrever. Não era perguntado sobre nada, não tinha que falar, não tinha que usar o tempo com a oratória. E depois eu comecei a enfrentar as fases que exigiam a fala. A fase de entrevista com os examinadores, a fase de entrevista com o psicólogo, a fase de prova oral, a prova de tribuna. E algumas dessas fases tinham muitas pessoas no local, muitos estudantes, muitos que estavam ali para aprender, para saber como é uma prova de tribuna, uma prova oral, e aquilo poderia me deixar mais nervoso. Mas como eu fui treinando antes disso, eu consegui aprender a lidar com essa dificuldade de falar em público. De fato, falar em público é uma grande dificuldade para muitas pessoas. Algumas pesquisas demonstram até que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de uma morte violenta, por exemplo. Outras pesquisas apontam que falar em público é o segundo maior medo da sociedade. Vejam como realmente é algo que causa muita dificuldade para todo mundo. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, mesmo sabendo que eu não sou nenhuma autoridade quanto à fala, quanto à oratória, não tenho livros sobre esse assunto, não sou um exemplo de apresentador nem nada, mas eu tenho desenvolvido isso e por isso eu me considero competente para trazer algumas considerações aqui. Eu sei que muitos que me acompanham são estudantes de direito, são jovens advogados, são professores e todo mundo precisa da fala. O advogado, se vai numa audiência totalmente preparado, mas não fala nada, talvez ele deixe passar várias oportunidades, talvez deixe de impugnar uma nulidade, deixe de consignar uma nulidade no termo de audiência, porque ficou com vergonha, porque ficou tímido, não quis falar. Isso é um problema que todo mundo sofre no início, não há exceções. Então, trazer esse vídeo aqui pode, de repente, ajudar aqueles que ainda têm alguma dificuldade, que ainda estão tímidos, que no futuro vão enfrentar uma prova oral, uma prova de tribuna, audiência, júri, querem dar aula, querem palestrar ou querem, no mínimo, ter mais facilidade para conversar com outras pessoas. Quando eu estava na faculdade, voltando àquele tempo, eu tinha muita dificuldade para falar com qualquer pessoa. Eu era realmente tímido, e aí minha mãe me chamava até de bicho do mato, que eu realmente não conseguia conversar com ninguém, eu não tinha a capacidade de falar direito, eu tinha vergonha, eu era tímido, mas depois disso, depois de surgirem essas necessidades, eu fui desenvolvendo a oratória, tanto que quando eu assumi na defensoria, eu já me considerava tão preparado do ponto de vista da oratória
que eu fui fazer júri. Eu escolhi livremente fazer júri em Uruguaiana e era o defensor público que fazia júris diariamente. Então, de uma pessoa que não conseguia falar em público, não conseguia conversar com ninguém, eu passei a fazer júri. E hoje, com o meu nível de experiência, olhando para aquela época, eu vejo que eu era totalmente despreparado até quando eu comecei com os júris. Hoje, a minha oratória foi desenvolvendo bastante. E aí é um ponto que eu quero chegar. Como eu disse, falar em público envolve dedicação e tempo. Dar tempo para que você consiga trazer essas experiências, treinar. E na dedicação, isso envolve você todos os dias treinar um pouco. E com esse treino diário que eu tenho feito, com os vídeos que eu gravo aqui para o canal do YouTube, aulas de cursos online, aula de pós-graduação, palestras, conversas com outros advogados e tudo mais, primeiro que eu perdi a timidez totalmente. Hoje, para fazer uma palestra para 1.200 pessoas, eu tenho que me segurar para não sentar na mesa e ficar balançando as pernas como se estivesse batendo um papo com amigos. Eu tenho que tentar manter o rigor técnico e a formalidade no ambiente, apesar de estar bem tranquilo quanto a isso. Além disso, hoje eu já perdi muitos dos defeitos que eu tinha no início. Se você olhar alguns vídeos aqui do canal do YouTube, que eu gravei lá atrás, os primeiros vídeos, eu ficava fazendo muitas pausas, eu fazia aquele famoso aquilo de tentar ganhar espaço entre as frases, não dar uma conclusão, não chegar a uma frase, mas ficar tentando fazer barulhos enquanto está falando. Eu fazia um monte de coisa errada. E eu aprendi a superar essas coisas por meio de algumas dicas, por meio de muito treinamento, ver os vídeos, pedir opinião sobre o que eu estou errando, o que eu deveria mudar. E com isso, com essa dedicação e o tempo passando, eu já aprendi muita coisa e tenho melhorado quanto à oratória. Basicamente, eu estou gravando vídeos para o canal do YouTube há cerca de 2 anos. O primeiro vídeo tem 2 anos, mais ou menos. Depois eu fiquei uns 6, 8 meses sem gravar nada, e aí voltei a gravar com um pouco mais de frequência. E agora, nos últimos meses, eu estou gravando um vídeo por dia. Imagine todos os dias você fazer esse treinamento, todos os dias parar na frente de uma câmera e começar a falar para pessoas que você não sabe quem são, que vão ver daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o vídeo vai ficar ali na internet. E com esse peso de perpetuar um erro, algo que você falou errado, como eu já falei em alguns vídeos, já falei coisa errada, deixei uma correção, você tenta se puxar cada vez mais, tenta melhorar na sua fala e melhorar em tudo que você está fazendo ali quanto à sua oratória. Assim, eu acredito que envolve uma certa dose de treinamento. Alguns talvez tenham um dom da fala ou tenham um pouco mais de facilidade, mas o treinamento supera qualquer coisa. E você precisa treinar não é uma vez a cada 2 meses, é treinar diariamente, parar na frente do espelho, parar na frente de uma câmera e começar a falar sobre qualquer coisa. Falar sobre algo que não seja nem mesmo da sua área, nem seja do direito. Fala sobre uma janela, fale sobre uma parede, fale sobre um jogo que está passando, fale sobre a Copa do Mundo, fale sobre qualquer coisa. Mas para você se ver falando, para você falar sobre algo que sabe muito e ver como você fala quando está falando sobre algo que você sabe bastante. Isso é um pré-requisito, na minha opinião. Você não consegue falar adequadamente, com segurança, se não sabe o que está falando, se não tem conhecimento sobre aquilo. Se eu tentar falar para vocês aqui agora sobre química, física, provavelmente eu vou começar a gaguejar porque eu estarei tentando me lembrar de alguma coisa útil para falar. Mas se eu começo a falar sobre direito penal, processo penal, prática processual penal, execução penal, advocacia, livros, isso daí é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu consigo eu consigo pensar enquanto estou falando. Estou falando e está vindo uma nova conexão para chegar à próxima frase, a próxima parte, ao próximo tópico dessa apresentação. Portanto, é um pré-requisito, na verdade, falar sobre algo que você conhece bastante. E aí, como eu disse, o esforço realmente supera qualquer deficiência, qualquer dificuldade que você tenha neste momento.
Num dia, um aluno até me disse que estava vendo umas aulas antigas de um curso meu, o curso Como Iniciar, algumas aulas que eu gravei há mais ou menos 1 ano e meio, e ele disse que vendo agora as aulas recentes, dá para ver uma grande diferença. E ele ainda destacou, isso não é uma crítica, eu estou elogiando que houve uma grande mudança. Já era bom, já era razoável, era aceitável, na verdade, na minha opinião, era ruim, mas já era aceitável, só que hoje melhorou bastante. Está longe do ideal, óbvio, mas você evolui quando treina diariamente. Eu expliquei muito sobre essa questão da oratória, da fala, no meu vídeo sobre a aprovação no concurso para defensor público aqui do Rio Grande do Sul. E ali eu falei como foi a minha prova oral, como foi a minha prova de tribuna, o meu treinamento com o professor Hélio Coelho, de Campos dos Goitacazes, que foi meu professor na faculdade e voluntariamente me ajudou bastante, treinando comigo todas as tardes. E aí entra novamente, a gente tinha um espaço de tempo de preparação de cerca de 1 mês e 15 dias mais ou menos, não passava de 45 dias. E sabíamos que esse era o tempo, não dava para treinar todos os dias 10 minutos, ia demorar 1 ano para chegar a algo adequado. E então treinávamos todos os dias, sem exceção, de segunda a segunda, passando o sábado, domingo, todos os dias a gente treinava na faculdade pelo menos 3, 4 horas. Isso foi basicamente uma forma de juntar o tempo naquele pequeno prazo. Se eu precisava de, sei lá, 100 horas de treinamento para chegar bem no concurso, botamos essas 100 horas de treinamento naquele espaço de tempo, naqueles 30, 40 dias, fazendo 3, 4 horas de estudos por dia. Isso é óbvio que não é o recomendável. Se você tem tempo para se preparar, todos os dias treine 30 minutos, meia hora, 40, 50 minutos, pegue um livro e leia em voz alta. A oratória envolve esse treinamento diário. Não é ser um ótimo orador durante 15 dias e depois não falar mais nada, ficar de boca fechada durante 5 meses. Aí você vai perder até a sua naturalidade na fala, porque a oratória também envolve a naturalidade. Eu me lembro de que quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no canal do YouTube, eu pretendia ser muito formal. Gravava de terno e gravata, sendo que eu odeio usar terno e gravata diariamente, então já fugia da minha naturalidade. Eu tentava falar de forma pausada, correta, muito formal, algo até um pouco chato, monótono. Mas depois eu comecei a dar naturalidade e hoje vocês conseguem me ver aqui falando, errando, voltando atrás, rindo de algo que eu falei, enfim, não tenho mais aquilo me prendendo a ser formal. E quando se faz assim, você começa a aceitar que esse é o seu jeito de falar, é a sua oratória. Você não precisa ser tão formal e em toda fala, em toda oratória, estar falando como se estivesse num discurso público, algo assim. A fala tem que ser natural. Isso envolve trabalhar em cima do que você é. Não tentar ser outro tipo de pessoa, não tentar falar naturalmente o dia inteiro e depois, no momento de falar para um vídeo, gravar uma aula, alguma coisa assim, mudar totalmente o seu jeito de falar. Quem já viu alguma palestra minha normalmente demora 1h30, 2 horas, eu sempre peço para deixar todo o tempo disponível, 2 horas, 2h30, enfim, viu que eu falo bastante besteira durante a palestra. E eu não tenho problema nenhum quanto a isso, eu aviso que terá, porque para falar 1h30, 2 horas sem parar, para um público grande, fazendo todo mundo prestar atenção, se eu ficar o tempo todo naquela formalidade, porque o senhor, porque aquilo, vossa excelência e tal, aí fica uma coisa, primeiro, chata, e segundo, que foge da minha naturalidade. Eu consigo até fazer uma sustentação oral por 15 minutos, mantendo a seriedade, mantendo a objetividade, tratando de forma mais formal aquilo que eu estou falando. Mas 2 horas de fala já é demais, acaba perdendo a naturalidade e no final ninguém está aguentando mais. Por isso que normalmente quando alguém faz palestra, no final está todo mundo indo embora. Porque, bom, já falou tudo que tinha para falar, já falou de uma forma que não encantou ninguém,
todo mundo está ouvindo apenas pelo conteúdo e não pela forma como está falando, por aquela intimidade. Eu tento, e aí é algo que você também pode trabalhar na sua oratória, eu tento conversar nas palestras e nas aulas. Eu não tento falar para que os outros ouçam. Eu tento conversar. E conversa envolve informalidade, falar de um jeito mais informal, olhando cada pessoa. E não olhando para algumas folhas de papel e falando como se fosse um discurso da ONU. Isso não tem sentido. Isso perde totalmente o carisma durante a fala. Eu, como disse, eu comecei bastante tímido na minha oratória. Eu começava preocupado com as mãos, e aí, quando você está falando e menciona as mãos, você já não sabe onde deixar essas mãos. Se bota para baixo, se bota em cima de alguma coisa, se fica segurando, se bota para trás, se bota no bolso, você já perde totalmente a noção. É a mesma coisa que falar para alguém não pensar em um urso panda. Provavelmente, se eu falar para você não pensar em um urso panda, você já pensou no urso panda, porque a nossa mente é assim, ela começa a prestar atenção naquilo que é mencionado. E se um orador está falando e ele começa a se preocupar com as mãos, o que eu faço com a mão? Aí a mão já está sobrando ali, tem que guardar em algum lugar, tem que esconder em algum lugar. Então, a naturalidade da sua fala, da sua oratória, faz com que você esqueça dessas coisas. Onde eu vou deixar as mãos? Qual vai ser a próxima palavra? Qual vai ser a frase que eu direi? Tanto faz, seguindo naturalmente, do jeito que você normalmente fala, a mão fica de qualquer jeito, você consegue se concentrar na fala sem ficar pensando no que vai falar a seguir. Se torna algo automático. Nesse momento, eu não sei o que eu estou falando, eu não estou me preparando para falar. Eu apenas falo pensando a ideia que eu quero dar a esse contexto que eu tenho aqui agora, essa lição que eu estou tentando transmitir. Mas eu não estou concentrado em, logo após essa frase, fazer a frase assim, como alguém que está aprendendo inglês. É assim que funciona aprendendo inglês. Normalmente, as escolas ensinam desse jeito. Terminou uma frase, qual é a próxima frase que você vai falar? Mas na oratória não pode ser assim, porque a fala tem que ser mais natural e normalmente ocupando um espaço de tempo maior. Eu desenvolvi muito a oratória por necessidade, e aí você tem que criar essa necessidade também. Como eu falei, oratória, na minha opinião, a capacidade de falar em público, a habilidade, melhor dizendo, de falar em público, envolve basicamente dedicação e tempo. Quanto à dedicação, se você não criar uma necessidade, você nunca vai treinar falar em público, nunca vai começar a falar. Vai pensar que quando precisar, você vai começar a aprender, você vai começar a falar em público. É assim que funciona. E eu tive que criar a necessidade. Na verdade, as necessidades surgiram. Primeiro com a prova oral, segundo com a prova de tribuna, no concurso de defensor público, terceiro com a apresentação do TCC, depois fazendo júris na Defensoria Pública, quando eu, basicamente a minha tarefa principal, a minha função principal era fazer júris, depois com audiências. Em cada audiência, se você é da defesa principalmente, você não tem apenas que perguntar. Aconteceu alguma coisa, tem que sustentar uma nulidade. Aconteceu outra coisa, tem que consignar. Vai conversar com o réu, tem que conversar adequadamente, não é conversar de forma tímida, com medo, não é apenas dizer para o réu, você sabe o que vai falar? Não é assim que funciona. Você tem que conversar numa boa. E aí, está tranquilo para a audiência? Qual é a tese que você está pensando sustentar no seu interrogatório? Você viu que o réu, que a testemunha tal disse isso? Você viu que lá na fase policial aconteceu tal coisa? Como vamos trabalhar isso? Olha, provavelmente você será perguntado quanto a isso. O que você pretende responder? É isso que envolve a audiência. A audiência, no processo penal, não é apenas ir lá, pergunta e vai embora. E aí hoje as alegações finais orais até viraram uma exceção. Quase todo mundo faz memoriais escritos. Não é assim que tem que ser. Tem que trabalhar mais. Isso envolve a oratória. Conversar com o réu, perguntar algo ao juiz, conversar com o promotor, conversar com todo mundo que está ali. Manter esse carisma ao mesmo tempo que mantém a dureza da sua atuação.
que mantenha uma atuação firme. Em todos os lugares você vai precisar da diplomacia. E isso é papel da advocacia. A advocacia tem que ser diplomática porque ela lida com várias autoridades diariamente. É na delegacia, é no presídio, é no fórum. Em todos os ambientes você vai ter que conversar com outras pessoas. Algumas vão querer te intimidar, outras vão estar totalmente solícitas, vão querer te ajudar. E você tem que saber como conversar com essas pessoas. É uma necessidade que se cria. Eu comecei a ter necessidade de aprender sobre oratória também depois que eu comecei a dar aula na graduação. Uma coisa era fazer a prova oral, prova de tribuna. Júri você fala durante 1h30, depois mais 1 hora e no máximo vai ter algumas interrupções do promotor. Mas dando aula na graduação, toda hora tem uma interrupção, eu não entendi tal coisa, e aí você tem que explicar aquilo, não é falar com as mesmas palavras de forma pausada. É como se estivesse falando outra coisa. É um erro que muitos professores cometem. Um aluno diz que não entendeu alguma coisa. O professor repete a mesma coisa de forma pausada e falando mais alto. Bom, é a mesma coisa. Tem que falar de outro jeito, tem que dar um exemplo, tem que trazer algo de diferente. E isso, novamente, envolve o conhecimento sobre o tema que você está falando, o tema da sua oratória. Quando eu comecei também a apresentar trabalhos no mestrado, apresentar artigos dos cursos de pós-graduação que eu fiz, gravar aula em pós, até ali eu não tinha gravado aulas. Eu tinha feito alguns vídeos de 5, 10 minutos para o YouTube, mas quando eu comecei a dar aula em pós-graduação, que é um nível muito mais pesado, e gravar aula para pós-graduação também, e aí estamos falando de aulas, basicamente 3 horas de aula sem parar, com um vídeo, com 2 câmeras na sua frente, filmando cada detalhe, e o aluno com o tempo te olhando, vendo se você gaguejou, parou, falou algo errado, ficou olhando as anotações. Isso me ajudou a melhorar bastante, a aperfeiçoar o que eu achava que já estava bom. Mas cada necessidade criada vai te melhorando um pouco, vai fazendo você melhorar. As gravações de cursos, os vídeos diários aqui no YouTube. Esse compromisso, alguns aqui estão assistindo, talvez não estejam assistindo mais até essa parte, mas quem estiver assistindo até essa parte, saiba que se os meus vídeos te ajudam, eles também me ajudam, porque talvez o conteúdo seja útil para você, talvez o conteúdo de algum vídeo sobre algo da prática, da doutrina, possa ser útil para você. Perfeito, e é essa a finalidade. Mas eu também sou um pouco egoísta, e quando eu gravo esses vídeos, eu quero me ajudar também, ajudar com a oratória. É um compromisso diário de gravar, de melhorar a oratória, de todos os dias parar e treinar. Então funciona muito bem para mim também. Se os vídeos te ajudam, eles também me ajudam. E por isso que eu não penso em parar com os vídeos diários aqui no canal do YouTube. Porque é uma forma que eu tenho de ter um compromisso público, que todo mundo sabe que eu gravo diariamente, e isso acaba sendo uma cobrança para que eu treine todos os dias. Se fosse para gravar na minha câmera e depois apagar, só para ver como eu falei, provavelmente eu não faria isso. Mas quando é um compromisso público, que todo mundo sabe, você tem essa dedicação, esse treino. Durante conversas, cada conversa que eu tenho com um aluno, com um ex-aluno, com um colega que me procura, eu faço basicamente uma mini palestra, eu falo sem parar, falo sobre tudo que me vem na cabeça. Isso é uma forma de treinar a oratória também, você conversar com outras pessoas, mas tem que criar uma rotina de fala. No meu caso, a minha rotina de fala envolve essas coisas que eu falei, conversar com outras pessoas, aulas em pós, aula em cursos online, audiência, apresentar alguma coisa, fazer uma proposta, conversar com alguém sobre uma parceria na advocacia. Mas tem que treinar diariamente. E quando você começar a treinar, grave esses treinos, anote os seus erros, o que você falou errado, se você tentou falar sobre algo sem saber muito. É óbvio, eu não estou perfeito, provavelmente nunca chegarei à perfeição, nem mesmo chegarei ao nível dos grandes palestrantes, dos grandes apresentadores, dos grandes oradores. Mas pelo menos eu sei que estou melhorando. E é isso que você tem que buscar também. Não é procurar a perfeição na oratória, é procurar melhorar, fazer. E aí vale aquela frase: feito é melhor do que perfeito. É melhor você começar a falar, mesmo que sabendo que não está falando tão bem,
do que nunca começar a falar esperando o momento perfeito, esperando o momento que você será o maior brilhante, o maior orador do mundo, mais brilhante. E isso provavelmente nunca vai acontecer se você não começar a treinar. Então, uma dica que eu quero deixar aqui: treinem diariamente. E outra coisa, se você é estudante de direito, estudante de qualquer coisa, você está fazendo a faculdade, vai fazer alguma pergunta para o professor, levanta a mão. Quando o professor te der a palavra, você se levanta e pergunta de pé. Para o professor, faz uma breve introdução e faz a pergunta. Por exemplo, o professor está dando uma aula sobre prisão preventiva. Aí ele fala algo sobre prisão preventiva e você quer tirar uma dúvida, quer acrescentar alguma coisa. Você levanta a mão. Quando o professor falar que você pode perguntar, você se levanta, fica de pé. Vai parecer ridículo? Vai, mas e daí? No futuro vai ser excelente você ter passado por isso ali na faculdade, quando é momento de treinamento mesmo. Você se levanta e, quando estiver de pé, você começa a fazer uma introdução antes de fazer a pergunta. Bom, professor, sabemos que a prisão preventiva no Brasil tem sido banalizada e cada vez mais a jurisprudência incentiva a prisão cautelar, como por exemplo no caso da recente decisão sobre a execução provisória da pena. E temos um grande número de presos cautelares, mas também temos muitas presas, muitas mulheres que estão presas. Assim, gostaria de perguntar ao professor o seguinte: como é a situação da mulher presa no Brasil? Há um número alto de mulheres que estão cumprindo pena? Por quais crimes normalmente? Será que, nesses casos, o crime realmente foi praticado por elas? Ou será que, em alguns casos, o crime foi praticado pelo companheiro, pelo marido, como, por exemplo, no caso tão conhecido de tráfico de drogas e busca e apreensão na residência? Pronto. Você faz uma breve introdução e fala alguma coisa. Você está treinando falar em público durante uma aula, sem ter compromisso. Você não está sendo pago para agradar ninguém ali. Pelo contrário, talvez você esteja pagando para estar na aula. E fazendo isso, você vai desenvolver a oratória muito mais facilmente. Portanto, essa é uma dica que eu deixo para vocês quanto a falar em público. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.